Bom, então a avaliação, vocês viram que é importante, né? Tem uma fundamentação, tem toda uma prática voltada para o processo e não para o produto, não para o resultado. Então a avaliação, ela vai ser de fundamental importância, não no sentido de atribuir somente notas, né? Então vamos perceber aqui que as notas, elas podem ser dadas, né? O professor pode atribuir notas nos aspectos quantitativos, mas não vai ser só isso, né? Ele vai também privilegiar outros momentos, tais como a autoavaliação. A professora Benigna, né, coloca a importância da autoavaliação. É uma reflexão que o próprio aluno vai fazer e o próprio professor também. O professor também faz a sua autoavaliação. Ele vai verificar se os objetivos, né, que foram traçados ali dentro do currículo, daquilo que se deseja alcançar, né, daquilo que o aluno irá alcançar, se o professor contribuiu de forma positiva, se a metodologia foi utilizada, né, foi adequada, a metodologia utilizada foi adequada. Então, o professor não vai focar só na avaliação do aluno, ele vai dar oportunidade para o aluno se autoavaliar e também vai fazer a autoavaliação. E nós vamos ver daqui a pouco, a própria escola também vai fazer a avaliação e o sistema também educacional será avaliado, a gente vai ver daqui a pouco. E aí esse processo de autoavaliação, ele é parte do processo de autonomia, de emancipação e de autodireção. Então o aluno, ao se autoavaliar, ele vai então estar contribuindo para se perceber, né, nesse processo de ensino e aprendizagem, ele vai perceber quais foram os avanços, quais foram as dificuldades e aquilo que ele pode fazer para melhorar, né? No sentido da emancipação, ele vai ser emancipado, não tem alguém sempre falando e pensando por ele. Quem vai pensar nesse momento da autoavaliação é o próprio aluno, pensar se ele poderia ter lido mais, se ele poderia ter estudado mais, ter se dedicado, não faltado às aulas. Então ele vai começar a se olhar e perceber. A educação é importante, por quê? Ele tem que saber qual o objetivo daquela aula. Essa aula, aquilo que eu estou aprendendo, serve para quê? O que vai servir no meu futuro? Né, traçar também os objetivos desse aluno a longo prazo, né, ele conseguir perceber que o processo nessa ação educativa, que a educação é importante, é relevante para o crescimento dele. E na autodireção ele vai tomar uma direção consciente, né, de forma autônoma e emancipatória, né? Então ele vai ser emancipado dentro desse processo. Os níveis da avaliação, né, nós temos 3 níveis de avaliação. Tradicionalmente, focou-se muito na avaliação da aprendizagem, que diz respeito ao aluno, né? Então, esse primeiro momento aqui diz respeito ao aluno. E aí parava nisso, né? O aluno era avaliado, fazia uma prova, se ele conseguisse média, nota, ele iria passar. Se não, ele ficaria retido, reprovado. E aí, com os outros níveis, né, com foco nos outros níveis de avaliação, nós percebemos o processo educativo como um todo, né, porque ele não se dá só com foco no aluno, mas também com foco na escola, né, e no sistema. Então, nós temos no segundo nível a avaliação escolar, que é da própria escola, e a avaliação do sistema escolar, que é uma avaliação de grande escala, né, que é do sistema. Grande, que é considerada como grande escala, né? Ou de grande porte, que são as avaliações externas. Então, a avaliação do sistema escolar também é chamada de avaliação externa. Então, vamos perceber. A avaliação da aprendizagem, ela pode ser feita aqui, então, pelo professor, realizada pelo professor. A avaliação da escola, ela é uma avaliação onde todos vão participar. Os professores, os alunos, os pais dos alunos, todos os funcionários, a gestão, então, e a comunidade como um todo, comunidade escolar e comunidade local podem participar dessa avaliação escolar. Porque a escola, ela é uma instituição social, então todos que pertencem à sociedade, né, então fazem parte da escola, né, a escola tem um foco no social, então ela vai trabalhar todos esses conceitos dentro da escola e a escola tem que ser avaliada sim, para que ela possa então melhorar, né, possa avançar, assim, tanto em termos quantitativos quanto em qualitativos, né, buscando sempre a qualidade social da educação. E o sistema,
escolar, né, que é essa avaliação externa, vão ser avaliadas todas as escolas. A gente vai ver agora que é uma avaliação em grande escala, realizada com o objetivo de dar o retorno para o sistema, né, direcionando então para as políticas públicas. Então aqui nós temos políticas públicas. Certo? Então, a avaliação do aluno, da escola e do conjunto de escolas, que é do sistema escolar como um todo. Bom, então aqui vamos ver a avaliação em grande escala. O que é isso em grande escala? Significa que não vai ser uma escola só, né? Em larga é grande escala, que são todas as escolas, né? O conjunto de escolas e o conjunto de alunos, né, no Brasil. Por exemplo, o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele serve para avaliar os alunos que estão cursando ou que concluíram o ensino médio. Tá? Isso aqui já caiu em prova, questionando os tipos de avaliação. A Prova Brasil, né, que é uma avaliação do 5º ano do ensino fundamental, que era a antiga 4ª série, o 9º ano, que era a antiga 8ª série, e o 3º ano do ensino médio. Agora, o SAEB também, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que ela vem complementar, né, aqui, a Prova Brasil vem complementar o SAEB, que é o Sistema, né, de Avaliação da Educação Básica. Então, a Prova Brasil está aqui dentro do sistema. O sistema é mais amplo. O SAEB é por amostragem. Então, não são todas as escolas, não. Ele surgiu primeiro, o SAEB. Depois veio a Prova Brasil. Percebam aqui, olha, do 5º ano, do 9º ano, 3º ano, da mesma forma. Aqui é avaliado, então, português, língua portuguesa e matemática. Essas duas. Português e matemática. No SAEB é realizada a amostragem. O que significa a amostragem? Nós temos todo o conjunto de escolas no Brasil inteiro. E aí nós vamos pegar só uma pequena amostra, só essa partezinha aqui, certo? Significa que essa parte, ela está representando o todo. Tudo que contempla aqui está contemplado no restante das escolas. Então, é uma pequena amostragem, né? Como um tecido, por exemplo, um tecido florido, um tecido, né, ali com várias cores. Naquele pedacinho que você pegou, tem que ser representado o todo, né? Então, a parte vai representar esse todo. Assim é o sistema de amostragem do SAEB. Algumas escolas só são sorteadas para fazerem essa avaliação. Então, no sistema de amostragem. Aí, em 2005, veio a Prova Brasil para ampliar, e a Prova Brasil vai para todas as escolas, né? Então, a Prova Brasil ela já ampliou, não é mais um sistema de amostragem, tanto de escolas públicas quanto de particulares, que vão avaliar a mesma coisa, português e matemática. A Provinha Brasil, certo? A Provinha Brasil já vai ser do ensino fundamental 2º ano, que a criança tem até os 8 anos, né? E aqui, de acordo com o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, é até 8 anos, né? Esse programa foi implantado agora mês passado, e as crianças têm que até os 8 anos de idade serem alfabetizadas. E a Provinha Brasil, ela vai verificar isso, é uma avaliação em grande escala, que são realizadas aí anualmente, 2 vezes, né? Ao início do ano e ao final do ano, com as crianças de 2º ano em língua portuguesa e matemática também. Aqui essa avaliação vai nortear todas as políticas públicas do Brasil. Uma delas é aqui o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é o PNAE, que é, então, o direcionamento é um programa voltado nacionalmente para atender todas as crianças em idade escolar até 8 anos, para que elas estejam, então, alfabetizadas. O que significa isso? Significa que elas têm que saber ler, interpretar e produzir um pequeno texto. Então, elas vão estar alfabetizadas. E aqui, o Enseja, que é o exame aqui da educação de jovens e adultos, e aqui é voltado para o ensino regular ou não regular? Não, o ensino da EJA, né? Aqui já caiu em prova perguntando se o Enseja é do ensino regular. E não é do ensino regular, é do
da EJA, né? Que é a Educação de Jovens e Adultos. Muito bem. Agora, a avaliação em termos de regularidade, vamos ver como ela se compõe aqui. Avaliação quanto à regularidade. Como é que ela pode ser? Eu vou avaliar continuamente, processual, né? Vão ser aqui todos os dias. Olha, então o aluno foi produzindo ao longo do processo todos os dias. Tudo foi avaliado. Ele fez um trabalho. Então o professor vai colocando no relatório, ele vai anotando, vai percebendo os avanços. O aluno participou, o aluno trouxe um trabalho, ele fez uma prova. Então tudo que o aluno foi produzindo ao longo do processo, o professor vai anotando, vai registrando, vai observando. E aí, essa é, então, contínua processual. Processual porque é ao longo do processo. E a pontual, é a de resultados, é basicamente aquela avaliação tradicional. O professor marcou dia 13 de janeiro, você aprova aí de contrato temporário. É o que essa avaliação? Pontual, porque foi num único dia, foi marcado lá tal dia 20 de fevereiro, aí o professor vai fazer aqui 2 provas bimestralmente, ele vai somar a nota e depois dividir por 2 e vai dar um resultado, não é isso? Então ela visa o quê? O resultado. Ela foi pontual porque foi num momento específico, ou seja, prova, ou foi um teste, foi uma prova oral, tudo dentro de um ponto, num único dia, um único momento. Então, se o aluno aqui nesse dia teve um problema, tá com dor de cabeça, não comeu direito, problema que for, não é levado em consideração. Por quê? Porque era aquele dia só que ele tinha. E aí, se ele não conseguiu obter a nota, ele vai para o final, para a avaliação final, que é a recuperação. E se ele não conseguir passar, o que acontece com ele? Reprova. Então, a reprovação. Então, qual que é a ideal? Qual que a gente tem que buscar? É a avaliação aqui, olha, número 1, que é a contínua, que é a processual, que está previsto aonde? Na LDB, artigo 24. Não se esqueçam, né? Que a LDB diz que ela deve ser contínua, processual, sistemática ao longo do processo e com prevalência nos aspectos qualitativos. Qualidade, né? E não quantidade, não precisa aplicar várias provas para mostrar a quantidade. Não, eu vou avaliar tudo que o aluno produziu, todos os avanços dele. E aí, os princípios da avaliação, né, nós temos aqui 4 princípios: sistematicidade, a funcionalidade, a orientação e a integralidade. Primeiro, na sistematicidade vem de sistemático, que eu vou avaliar sempre, né? Inerente ao processo, aquilo que eu já frisei, processual e contínuo. Então, é sistemático. Não vou avaliar hoje, vou avaliar só no mês que vem. Não, sempre eu vou estar avaliando. O segundo ponto, que é a funcionalidade, que é onde eu vou pensar o seguinte: o que eu vou avaliar? Qual o objetivo? E não é só o professor que tem que perceber essa funcionalidade. O aluno tem que perceber, os pais dos alunos têm que perceber e a escola como um todo, né? Entendendo esse processo de avaliação, visando sempre alcançar os objetivos. Então, a avaliação serve para quê? Para dar uma nota? Ou serve para reorientar o próprio aluno e a escola e o professor? Logicamente que ela serve para isso, né? Tendo em vista o objetivo, eu vou verificar se o aluno conseguiu alcançar aquele objetivo dentro de todo um processo, né? Então, ela tem uma funcionalidade. A orientação é porque a avaliação vai orientar alguma coisa. Ela não serve para punir, para atribuir uma nota. Ela serve para orientar e não excluir, orientar o aluno no sentido de que ele vai verificar se ele está indo no caminho certo, se ele está alcançando o objetivo. Se ele não alcançou o objetivo, por que ele não alcançou? O que o professor pode fazer? Quais as intervenções necessárias, né, em termos tanto do professor quanto do aluno? Porque ambos vão estar aí juntos no processo. O professor vai ser um mediador, né? Então, vai orientar o aluno.
A integralidade é porque vai verificar o aluno como um todo, vai avaliar só a parte cognitiva, vai avaliar a parte social, né, a sociabilização do aluno, a oralidade do aluno, a parte lúdica, a espontaneidade, considerar aquilo que o aluno vai trazer de contribuições da experiência da vida dele. Então, entende o aluno como um todo, percebendo que o aluno não é só cognitivo, que o aluno é afetivo, né, social, cultural. Então, importantíssimo esses princípios, né, sistematicidade, funcionalidade, orientação e integralidade. E aí, nós temos os aspectos relevantes, que são outros aspectos que foram percebidos aí em questões de concurso. Então, frisando aqui para vocês, né, já falei, mas vamos ressaltar quais são os aspectos relevantes que vão aparecer lá na prova, que é, a avaliação pode ocorrer de forma explícita e implícita. O que pode aparecer na sua prova? Que é só de forma explícita. E isso ocorre? Não, porque existe a avaliação implícita. É aquela avaliação que não foi estabelecida, que o professor não colocou como objetivo, vou avaliar tal coisa. Mas o professor vai percebendo na postura ali do aluno, que ele vai colocando questões informais. Então, a avaliação é todo momento. Então, o professor não vai só estar ali naquele momento da prova. Ele vai percebendo tudo que o aluno faz e de formas, às vezes, implícitas, ali escondidas, sublinearmente, que não foi estabelecido em nenhum lugar. Então, por mais que o professor pense assim, não vou avaliar essas outras coisas, mas isso vai estar sendo avaliado sim, né? Porque o professor percebe o aluno de várias formas e, às vezes, não está de forma explícita, não está escrito em nenhum lugar. Né? E o outro ponto é que a avaliação deve constar no PPP e no plano de curso, que a avaliação ela é parte integrante do plano de curso, que é chamado também plano de unidade ou plano de ensino, e está previsto lá no PPP. Todo PPP tem que estar previsto, né? O projeto político-pedagógico da escola tem que prever quais são as formas de avaliação. Então, a avaliação está dentro do PPP, está dentro do plano de curso. E a avaliação, na perspectiva da construção do conhecimento, exige do professor a concepção de que o sujeito deve ser crítico, criativo, participativo, com autonomia e capacidade de tomar decisões. Então, o professor vai avaliar o aluno em todos os sentidos. No momento da criticidade, se o aluno discordou do professor, ele vai levar nota baixa, não alcançou a nota. Né? Não é esse o objetivo, porque a avaliação é justamente importante na perspectiva de pensar que o aluno é um sujeito crítico, um sujeito pensante. Então, é incoerente o professor colocar lá nos objetivos que visa, então, desenvolver o senso crítico do aluno, o poder de decisões, e ele nunca dá a oportunidade do aluno tomar as decisões. Nunca dá oportunidade para o aluno ser crítico. É incoerente, é totalmente incoerente, né? Então, vamos refletir, né, sobre isso vai aparecer na sua prova também, né? Levando ao professor a pensar essa concepção. Que sujeito, que homem, né? Que sociedade nós queremos? Uma sociedade crítica só no papel? Pensante só no papel ou na verdade mesmo? Atuando ali especificamente dentro desses setores? Né? E o ensino também deve privilegiar a participação e o diálogo, e aí o professor vai se pensar, eu quero promover a participação e o diálogo, mas os alunos estão como? Eles trabalham em grupo ou eles estão enfileirados, um olhando para a nuca do outro? Né? Então, refletir sobre isso também, olha, queremos uma participação maior e o diálogo, o ensino tem que ser dialogado. E o erro, quando o aluno erra, o que ele é considerado? Como algo importante e visto como propiciador de novas aprendizagens, ou o aluno é taxado de que não aprende, que tem dificuldade, né? Então, é também esse ponto aqui que devemos refletir, né? E também aparece na prova de vocês. Ele deve ser visto como propiciador de aprendizagens. O único autor que não considera o erro como propiciador de aprendizagens, um dos, né, assim que a gente conhece, é o Celestin Freinet, que ele escreveu sobre a pedagogia do êxito. Ele não considera muito erro,
tá? É só ele também. Agora, a maioria dos pedagogos, filósofos, sociólogos, teóricos da área de educação consideram que o erro é importante, porque faz parte do processo, né? O aluno erra, aí ele percebe o erro e aí ele toma uma nova postura, um novo direcionamento. E que essa aprendizagem, aqui o erro, né, ele vai propiciar novas aprendizagens e as dúvidas também vão ser consideradas como significativas. Quando o aluno tem dúvida, é porque ele está caminhando no processo de aquisição de um novo conhecimento. O aluno que pergunta não é o aluno que não sabe, é aquele aluno que está começando a refletir, começando a perceber as ligações entre as coisas, né? Então ele pergunta, mas nesse sentido de avançar, né? E também na perspectiva cognitivista, o aluno é avaliado pela quantidade de informações que consegue reproduzir por meio de provas e exames. Porque na perspectiva cognitivista é valorizado o aprendizado, né? A quantidade de aprendizagens, a quantidade de conteúdos que o aluno conseguiu adquirir. Então, é dada ênfase maior na reprodução por meio de provas e exames, a reprodução do conhecimento, aquilo que o professor transmitiu para o aluno, e aí o professor pede que o aluno reproduza da mesma forma. Aonde? Nas provas, né, nos exames. Se o aluno, né, tem uma prova e o aluno não conseguiu responder daquela mesma forma, ele não ganha nota, né, e ele vai ficar aí de recuperação e depois reprovar. Então, é dentro da perspectiva cognitivista. E dentro da perspectiva comportamentalista, o professor vai constatar ali na prática se de fato o aluno aprendeu ou não, dentro da perspectiva comportamentalista. E aí, as funções, né, da avaliação, vamos fechar aqui com as funções. Nós vamos perceber que ela tem aqui 3 funções: a diagnóstica, a formativa e a somativa. A diagnóstica, olha, o próprio nome já diz, né? Vem de diagnóstico. O que é fazer um diagnóstico? Ver a realidade, né? A situação inicial. Então, o diagnóstico é sempre feito, né? Realizado no início do processo de ensino-aprendizagem. Vai servir para quê? Para sondar os conhecimentos prévios. Então, vai aparecer lá na prova de vocês, sondar os conhecimentos prévios. Pode aparecer também sondar pré-requisitos. Pré-requisitos. E a formativa, ela é processual. Ela é ao longo do processo, olha, durante todo o processo. Então, ao longo do processo. E ela serve para reordenar os rumos, reorientar o professor e o aluno, dar informações acerca do processo de ensino-aprendizagem. Então, como ela vai ser realizada durante o processo, ao longo do processo, o professor vai se perceber, né, e vai perceber a aprendizagem do aluno e, se necessário, vai reordenar, vai modificar o planejamento com o intuito de trazer novas intervenções, novas posturas, novos posicionamentos para que o aluno alcance o objetivo. Então, vai reordenar os rumos, né, e fornecer novas informações, tanto para docentes quanto para os discentes, que são os alunos. Na função somativa ou classificatória, ela é realizada ao final do processo. Ela serve para mensurar, quantificar aquilo que o aluno aprendeu, mensurar, e vai atribuir notas e vai certificar. Aqui também eu trago uma contribuição da professora Benigna Vilaboim, ou Vilas Boas, que ela fala o seguinte, que o que o professor consegue mensurar em termos daquilo que o aluno aprendeu? Ele vai dar uma nota, olha, ele aprendeu 5, foi 50% que ele aprendeu. Será que de fato foi isso? Será que um outro professor avaliando esse mesmo aluno, dentro daquele mesmo contexto, ele vai dar a mesma nota? Dentro de uma avaliação, de uma prova, com vários itens, vão ser dadas atribuições, né, para notas da mesma forma? Então, é algo subjetivo e que deve ser refletido. Tradicionalmente, o professor utilizou a somativa e hoje, atualmente, né, de forma contemporânea, novo paradigma dentro da visão crítica, dialética, nós utilizamos essa função da avaliação formativa,
que também vai fornecer os dados necessários para o professor, tanto planejar quanto para reorientar os seus rumos, né? Então, frisando bem, existem 3 funções de acordo com os autores que falam sobre avaliação: diagnóstica, no início do processo, visando sondar os conhecimentos prévios. Ao longo do processo, é formativa e processual, serve para reorientar os rumos, dar novas informações para que o professor possa se planejar. E a somativa, que é ao final, com o objetivo de mensurar, quantificar os dados, aquilo que o aluno aprendeu. Então, bons estudos!